Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí que a gente está vendo. Achei isso aqui bem interessante. Um problema aí para nós. Um mural histórico. Roberto, aí tem o seguinte texto. Roberto, venha ver este mural. Há 3 exemplos de 3 modelos de placa de automóveis brasileiros, sendo 2 deles modelos ultrapassados e um deles o modelo mais atual. Então, o que está acontecendo aqui? Esses primeiros casos aqui, ó, eram justamente os modelos em que eram antigamente. Antigamente as placas elas eram formadas só por números, ou seja, 6 números, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Como a gente está vendo aqui, era formado só por números, né? As placas aqui eram formadas só por números, tá bom? Depois, o que que acontece? As placas tornaram-se formadas da seguinte maneira, ó. Elas eram formadas com 2 letras agora e 4 números, certo? Então o cara fica pensando, pô, 2 letras, aqui eu tenho, ó, antes eram 4 números. E agora são 2 letras e 4 números. Então a minha pergunta que a gente podia fazer assim, cara, continuam 6 locais ali, 6 locais para se organizar isso. Por que que o cara botou 2 letras, né? O campo aí para 2 letras. E posteriormente, ó, né? Para os dias atuais, a gente tem essa situação bem aqui, ó. Para os dias atuais, a situação é placas com 3 letras e 4 números, né? 3 letras e 4 números. Então, olha só de onde a gente saiu. A gente inicialmente eram 6 números. Depois, 2 letras e 4 números. E agora, 3 letras e 4 números. Então, por que isso? A questão é a seguinte, gente, ó, porque à medida que o tempo foi evoluindo, pessoas foram adquirindo mais carros. Então, esses carros, claro, eles tinham que ser emplacados. E com 6 números, ia chegar um instante em que essas placas teriam que se repetir. Ou seja, teriam pessoas que iam andar por aí nas ruas com placas iguais, certo? Porque em algum instante essa numeração de placa iria se esgotar, então teria que se repetir. Então a questão bem aqui é o seguinte, ó, por que o cara botou 2 letras aqui? Tirou os 2 dígitos e botou 2 letras. Porque é o seguinte, ó, em cada campo desse aqui, se eu for preencher um campo desse aqui com número, eu posso preencher um campo desse usando número, tem 10 maneiras. Agora, se eu preencher um campo desse com letras, eu tenho 26 maneiras, certo? Eu tenho 26 maneiras, que são as 26 letras do alfabeto. Então, bora só por curiosidade, bora ver aqui como é que ficaria. Então, antigamente, como é que seria a confecção das placas em que eram usados só 6 dígitos, né? 6 números aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Então, aqui era o que? Era número, 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 número e número, certo? Então, olha só, né, as placas bem de outrora, como ele está falando aqui que era 1970, bem antes de 1970, as placas eram 6 números. Então, quantas placas poderiam ser confeccionadas, no máximo, naquela época? Então, para a primeira possibilidade, eu poderia usar o quê? Eu tinha 10 maneiras de escolha, ou o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, né? Então teria 10 modos de escolha para o primeiro dígito aqui, ó, da placa, certo? Para o segundo dígito também teriam 10, certo? De novo, pelo mesmo motivo. Podia ser o número escolhido de 0, 1, 2, 3 até o 9. Para o terceiro, 10. Para o quarto, 10. Para o quinto, 10. E para o sexto, 10, né? Então, se eu fosse formar uma placa só com números, pelo princípio fundamental da contagem, ó, eu pego e multiplico isso aqui, ó. Então, pelo princípio fundamental da contagem, teria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui daria 1 e 6 zeros. Ou seja, daria o quê? Daria 1 milhão de placas, certo? 1 milhão de placas. Então, bora pensar o seguinte, será se hoje em dia
a gente iria conseguir, só com 6 dígitos, a gente iria conseguir emplacar todos os carros, sem que não houvesse repetição de placa. Então olha só, olha essa notícia bem aqui, ó. Olha só essa notícia aqui. De 2014, com o aumento da frota, o país tem um automóvel para cada 4 habitantes, né? Isso aqui foi uma notícia de 2014. Então, ó, segundo esse dado aqui, na época, a gente tinha aí uma frota de 45 milhões de veículos, né? A gente tinha 45 milhões de veículos, tá ok? Só que se a gente continuar só com placa de 6 números, então a gente teria o que? A gente teria 1 milhão de placas disponível para mais de 45 milhões de carros. Poderia? Não tinha condição não, né? Se a gente continuasse naquele sistema antigo, né? Então, mas com 2 letras e 2 algarismos, como é hoje em dia. Com 2 letras e 4 algarismos, perdão. 2 letras e 4 algarismos. Como é que ficaria hoje então? Então, teria a seguinte coisa. Ó. A gente teria aqui, ó. Que seria letra, 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 letra. Depois seria quem? Número, número, número e número. Certo? A gente teria aqui quantas placas aí que a gente poderia confeccionar? Então, olha só, a gente poderia fazer o quê? Com letras, a gente tem 26 letras do nosso alfabeto. 26 letras do nosso alfabeto. Números, a gente poderia escolher, por primeiro casa 10, segunda casa 10, terceira casa 10 tipos de escolha, certo? Então, pelo princípio fundamental de contagem, multiplicando 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10, a gente teria esse número aqui, ó. Ó, só separa aqui, 6.760.000, 6.760.000, certo? E justamente a frota lá já está de quantos? 4 milhões, né? Vai chegar uma hora aí que, isso em 2014, vai chegar uma hora aí que já não vai satisfazer. E hoje, atualmente, daria para confeccionar quantas dessas placas? Então, bora lá. Para o modelo de hoje, a gente tem esse bem aqui, ó. Ó, modelo de hoje. Letras, 3 letras, ou seja, a gente vai ter aí, ó. Letra, 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 ó. Letra, letra e letra. E depois vai ter o que? 4 números, não é isso? Número, número, número e número. Certo? Então, ó, pelo mesmo motivo, como foi explicado lá no primeiro caso. Então, aqui tem 26 modos de escolha para a primeira letra, 26 modos de escolha para a segunda letra, 26 modos de escolha para a terceira letra. Para o quarto campo aqui seria 10 modos de escolher o primeiro número, 10 modos de escolher o segundo, 10 modos o terceiro, 10 modos o quarto. Ao princípio fundamental de contagem diz, ó, isoladamente daria isso, já que eu quero tudo junto, eu multiplico. Então, nosso resultado ficaria 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10. Esse produto aí, né? Que esse produto aí daria algo em torno disso aqui, ó. 175.760.000 placas, né? Então, tá aí, ó. Um probleminha aí que é do dia a dia nosso, certo? Do dia a dia nosso.